bom dia, paz do Senhor Jesus, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas eu quero te saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o pastor Marcos Silva, sou presidente do CTTB, Seminário de Ensino Teológico Educacional no estado da Paraíba, e esta é a nossa aula Eclesiologia. Nós vamos aprender um pouquinho aqui sobre a Igreja do Senhor. Eclesiologia significa estudo da igreja, ok? Então, antes de começar, eu quero convidar você, chamar você para nós fazermos uma breve oração, pedindo ao Eterno, ao Deus Todo-Poderoso, para estar abrindo a nossa mente para tanto a gente estar ensinando, para você estar aí também ouvindo, aprendendo, o Espírito Santo revelando, porque se não for a intervenção, a revelação do Senhor Jesus na nossa vida, nós não temos nada para ensinar. Na verdade, nós somos limitados, seres humanos mortais, e nosso conhecimento não tem prestígio se não vir do céu. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nos encontramos. Quero te apresentar cada pessoa que está ouvindo este vídeo, vendo este vídeo. Senhor, que o Senhor venha abrir a mente dos Teus amados, que o Senhor venha abrir a minha mente, o meu coração, que o Senhor venha me usar como canal de bênção na manhã desse dia, Pai, no dia de hoje, Senhor. Deus, que não venha ser apenas só uma aula, mas que venha ser, Pai, um culto ao Senhor, porque na verdade, todas as vezes que nós nos reunimos, ó Pai, para aprendermos do Senhor, para ensinarmos do Senhor, nós estamos, ó Pai, Pai, reunidos em um culto de adoração. Quero te glorificar, quero te exaltar, quero te pedir que o Senhor venha, Pai, estar falando conosco em nome de Jesus. Pois bem, a matéria de hoje é Eclesiologia. Você vai abrir a sua apostila aí, na página de número 1 da história da igreja. Eclesiologia é a história da igreja. Amém? E o primeiro ponto principal, nós precisamos entender o que significa eclesiologia. Nas escrituras, a doutrina da igreja refere-se tanto à importância quanto às demais nelas tratadas. Bem? Então, aí no primeiro parágrafo, na primeira leitura da sua página, número 2, nós vamos ver aí o seguinte relato: o desenvolvimento do judaísmo nos 6 séculos anteriores ao nascimento de Cristo foi determinado pelos eventos concretos da história, diante de condições políticas tão aleatoriamente adversas. Parecia que só por intervenção divina a esperança messiânica poderia concretizar-se no tempo de Cristo. Tal esperança implicava a destruição da autoridade romana pela intervenção divina, no qual florescia um judaísmo liberto e poderoso, sobre o governo de um rei messiânico, justo, de descendência davídica. No judaísmo, 2 partidos se destacavam. Pois bem, o desenvolvimento do judaísmo, ele já vinha há 6 séculos antes de Cristo, antes do nascimento do Criador, do Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus. Então, diante das condições daquela época, quem comandava era Roma. Roma era um governo cruel, um governo terrível. Entregar-se, ou seja, cair nas mãos de Roma, era o inferno aqui na terra, Então, naquela época, os judeus, eles se apoiavam em uma profecia do Antigo Testamento, aí já chegando no começo do Novo Testamento, Uma profecia lançada que nasceria
ou seja, que um seria aquele que seria o rei de Israel, que viria trazendo libertação, né? Que viria trazendo esperança aos seus escolhidos. Então os judeus eles esperavam um rei que libertasse o povo através da espada, através da lança, através do seu braço forte. Olha só, nas escrituras a doutrina da igreja refere tanto a importância quanto as demais nelas tratadas. O estudo, consequentemente, compreensão desta doutrina levará o cristão à conclusão de que, em valor, a igreja se sobrepõe aos grandes organismos e organizações existentes no mundo de hoje. A vocação e a missão da igreja têm alcance imensurável. Suas origens se ocultam na eternidade passada, enquanto que a sua missão no presente tenha a capacidade de alterar a rotina, tanto no céu quanto no próprio inferno. Há, pois, grande recompensa no estudo e compreensão desta doutrina. Você vai aprender coisas fortes na doutrina eclesiologia. Eu não sei até onde eu vou aqui hoje, né? Mas eu quero trazer um curso, uma aula bem avançada para você na manhã desse dia. Bem, sabemos que não podemos ensinar muitas coisas porque é apenas o básico, né? Se você gostar dos nossos cursos, você pode aí estar nos procurando e entrar também aí no curso médio de teologia que está já disponível. O curso médio de teologia, o curso capelania, curso também cargos ministeriais, que está muito bom. Você vai entender desde o auxiliar da igreja até o chamado apóstolo e bispos da igreja. Bom, então aí é outro curso que, se você quiser, você entra no meu PV, você fala comigo, e também ele pode ser online. Eu posso passar para você e posso passar um vídeo desse curso também, que em breve eu vou estar gravando esse vídeo já explicando a questão deste curso, cargos ministeriais, tá bom? Então vamos lá. Então, a definição da igreja. A definição da igreja, nós precisamos entender a definição da igreja. Os dois dicionários mais comuns dão dois significados ao termo eclésia. Primeiro é eclésia, ou ajuntamento popular. O segundo é a igreja. O primeiro é chamado profano e o segundo bíblico. Eclésia, que veio do grego e significa chamados para fora. O dicionário do Novo Testamento segue a mesma divisão, subdividindo mais uma vez o significado do Novo Testamento. A igreja como comunidade universal. Primeiro, a igreja como uma comunidade universal. A segunda aí é como a congregação, como comunidade local ou particular, bem como comunidade doméstica. Noutras palavras, eclésia, traduzido por igreja, se deriva de ecclesion, ou ekaleu, vem do verbo, né, que significa chamar à parte. Então tem chamados para fora e chamados à parte. Por isso, dentro de uma assembleia citada à parte, um corpo escolhido e separado de uma grande massa de gente, o uso do termo pode ser investigado e levado às seguintes considerações, que nós vamos entrar aqui. Então, entenda, a palavra igreja, ela vem do grego, né, que é eclésia, ou kaleu, que significa chamar à parte ou chamados para fora. Nós abordamos e também defendemos essa doutrina, né,
esse segundo aqui, que é chamados para fora. Aí você pergunta, pastor, chamados para fora de quê? Chamados para fora, chamados de dentro do mundo para fora da igreja, de dentro da corrupção para dentro do evangelho. Então, o próprio Jesus, ele disse que veio chamar os pecadores ao arrependimento. Então, o termo aqui é mais aceitável pela nossa pessoa, né? Pela nossa corrente teológica, é chamados para fora. Chamados para fora de dentro do pecado para dentro do evangelho. Ok? Então, olha só. A igreja, ela não é só uma igreja local. Existe 3 tipos de igreja, por exemplo, aí citado, né? 3 formas de explicar a igreja, né? 3 tipos de igreja, perdão, 3 formas de explicar a igreja. A igreja local, a igreja, 2 termos, a igreja local e a igreja universal. A igreja local é aquela que você está vendo, é aquela que você participa todos os dias do culto, e a igreja universal é aquela que você não pode ver, ok? Então vamos também aqui, denota uma assembleia, um ajuntamento de pessoas que estão no mesmo espírito, que estão na mesma visão, né? Que estão no mesmo propósito. Então a igreja do Senhor, dentro da igreja que nós vivemos hoje, dos chamados, agora sim, agora eu vou te falar o que é forte, dentro dos chamados será tirados os escolhidos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. O próprio Jesus disse isso, que dentro da igreja aqui na terra, ele tiraria a igreja dele. Quando é que isso vai acontecer, pastor Marcos? Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja, que aí é uma matéria que, né, não é para agora, não é para o curso básico de teologia. E se for, a gente vai ver aqui. Mas é um curso avançado, é uma matéria avançada, é a questão do arrebatamento da igreja. Mas isso aí não é um assunto que a gente vai tratar. Então, dentro da igreja, será tirado da igreja do Senhor Jesus. Dentro dos chamados serão tirados os escolhidos, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não adianta a gente aceitar Jesus, só levantar a mão, né? A Bíblia diz que nós temos que confessar com a nossa boca, acreditar no coração. Então, se não confessar com a boca e acreditar com o coração, tem até o coraçãozinho aqui na minha blusa, da EBD, se você não acreditar dentro do coração, porque o arrependimento ele não vem na mente do ser humano. O arrependimento ele não vem pela boca do ser humano. O arrependimento não vem pelos olhos nem pelo ouvido. O arrependimento ele vem de dentro do coração. Então é o coração que precisa ser moldado, ser transformado para se tornar a igreja do Senhor, tá bom? Então vamos lá. Existem dois termos aí, né? 2 termos que nós precisamos considerar. O uso clássico, né? O uso clássico aí o uso clássico do termo eclésia designa uma assembleia de cidadãos convocados por arauto, uma espécie de assembleia legislativa. Kremer diz que é o termo comum para designar uma reunião dos ecléticos, reunidos para discutir os assuntos pertinentes à política de um Estado livre e soberano. Portanto, eclésia era a assembleia legal em uma cidade grega, formado de todos os que possuíam o direito de cidadania para tratar dos assuntos políticos. Então, eram pessoas literalmente chamadas para fora da grande massa do povo que compunha o grosso da sociedade,
uma porção escolhida do povo, não o populacho, a população completa, né? Então, nem tampouco os estrangeiros, não aqueles que haviam perdido os direitos civis. Tanto a palavra chamar como a palavra à parte possui significado que não deve ser desprezado quando ambos estiverem de ser estudados no contexto da igreja cristã. Nesse caso, o termo eclésia não denota, exceto em uso excepcional e figurado, uma assembleia mista e não oficial. Ou seja, a assembleia ela era formada por pessoas que eram chamadas de dentro da massa da população, pessoas escolhidas que faziam parte da assembleia. Não era qualquer um que entrava numa assembleia. Ele precisava estar legalizado tanto com o governo, né, tanto com a sociedade, tanto com os seus direitos civis. Então, a palavra eclésia quer dizer uma reunião de um povo que é chamado de fora para dentro do convívio cristão, para tratar de assuntos referentes aqui à política, ao governo, e nós somos chamados para dentro da igreja para tratar dos assuntos do céu. A Bíblia diz que nós somos mordomos do céu, nós somos mordomos do Senhor Jesus. E mordomo é aquele que cuida, né, daquilo que não é dele, do seu Senhor. Então o mordomo precisa ser fiel, o mordomo ele precisa ser responsável. Nós somos igreja do Senhor, nós somos a habitação do Espírito Santo. Seu uso na Septuaginta, na versão grega do Antigo Testamento, chamada de Septuaginta, o termo eclésia é a tradução usual do termo hebraico kahá, que denota multidão inteira de qualquer povo, unida pelo vínculo de uma sociedade e constituindo uma república ou estado. Em sua significação ordinária, o termo pode ser definido como uma assembleia, uma convocação do povo de Israel. Assim disse Moisés: nenhuma amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor. Assim também disse Davi: o meu louvor virá a ti na grande congregação, pagarei os meus votos perante os que temem. Neste caso, a igreja ou a eclésia de Israel se compunha exclusivamente pelos israelitas, feitos idôneos para cumprir com os deveres do povo do Senhor e para participarem do culto em seu santuário exclusivo. Portanto, os incircuncisos, os imundos e os demais povos, a mesma restrição é evidente no uso do termo eclésia no Novo Testamento, quando se refere ao antigo Israel como a igreja do Senhor. Ok? Então, aí está o termo de igreja. Pois bem, pessoal, então aí está a definição, né, do termo igreja. Nós vamos agora para a origem da igreja. Na sua apostila, ainda aí na página 2, você vai ver aí o judaísmo, ok? O desenvolvimento do judaísmo nos 6 séculos anteriores, né, ao nascimento de Cristo aí, foi determinado pelos eventos concretos da história, diante de condições políticas, ali onde, né, Israel, o povo judeu, vivia debaixo do jugo dos romanos. Então uma profecia foi lançada, queria acontecer algo, queria nascer alguém, ou um rei que reinaria com justiça,
né? Então nós vamos para aqui a origem da igreja, tá? A origem da igreja. Então você ainda acompanhando aí na sua revista, na sua apostila, nós vamos trazer o comentário, né? Para você aí ficar entendendo, ficar por dentro de tudo aí. Perdão aqui, eu estou gravando, é um lugar onde é movimentado bastante, né? Então nós vamos aprender aí o percussor, sobre o percussor, fundador, e também nós vamos aprender aí o fundamento da igreja, tá bom? Vamos lá. A origem da igreja. A origem da igreja, ela foi citada, né, no tempo aí do nascimento de Cristo, onde as terras circunvizinhas mediterrâneas estavam na posse dos romanos de Roma. Esses vastos territórios que abrangiam toda a civilização então conhecida pelo homem comum, era dominado por um tipo único de cultura, a cultura, ou seja, o judaísmo. O desenvolvimento do judaísmo nos primeiros séculos anteriores ao nascimento do Cristo foi determinada pelos eventos concretos da história, desde a conquista de Jerusalém por Nabucodonosor em 586 a.C., a Judéia passou a estar sob o controle político estrangeiro. Quem eram os estrangeiros que governavam Israel, ou os judeus? O judaísmo eram os romanos. Diante de condições políticas tão desaleatoriamente adversas, parecia que só por intervenção, então eles acreditavam que só pela intervenção divina nasceria o Messias, a esperança messiânica poderia concretizar-se no tempo de Cristo. Para a esperança implicava a destruição da autoridade romana pela intervenção divina, mediante ao Messias. E o estabelecimento de um reino de Deus, no qual florescia um judaísmo libertado e poderoso sob o governo de um rei. Esse rei seria o rei Messias, o messiânico justo, e de descendência davídica, porque foi lançada uma profecia que o trono de Davi nasceria aquele que governaria o mundo, traria paz sobre o mundo. Então eles se prendiam nessa profecia de que o Messias ele nasceria para destruir Roma com espada, com lança, com o seu próprio punho. Onde o Senhor Jesus ele veio para libertar o homem do pecado, porque na verdade a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação, ao conhecimento da verdade e alcance a salvação eterna. Então essa é a vontade de Deus. O percussor, falando aí dos fariseus e dos saduceus, eu vou já falar para você, amém? Então percussor, João o Batista, percussor de Jesus, enviado para João, descendia de pais crentes e piedosos e pertencia a uma geração sacerdotal, tanto por Isabel como por Zacarias, ambos descendentes de Arão. Ele nasceu no ano 5º aí, antes de Cristo, passou os primeiros anos no deserto, perto de sua casa, ao ocidente do Mar Morto. As ideias de João firmavam-se nos ensaios espirituais do Antigo Testamento, principalmente nas profecias, nos Salmos. Para ele, a religião era pessoal e espiritual, e não nacional e cerimonial. João era o maior de todos os profetas. O ódio da adúltera Herodias foi a causa da sua morte. Escute, João Batista, o percussor, ou aquele que veio antes de Jesus, preparou o caminho, enviado aí para preparar o caminho. Ele descendia dos pais, eram crentes,
Zacarias, Isabel, a gente conhece a história, né? João era primo de Jesus, e João, ele foi o maior dos profetas. João, ele entrou no Antigo, ele ultrapassou os dois tempos, Antigo e Novo Testamento, ok? Então, João foi o percursor não é fundador, aquele que prepara o caminho não é aquele que vai passar, ele está preparando o caminho. João, ele fala nas suas mensagens que ele é a voz que clama no deserto. Então, João pregava o arrependimento do povo, ou seja, já era um daqueles que pregava chamados para fora, para dentro da vontade de Deus. Então, fundador, vamos para aí para o fundador. Não tem muito o que comentar, porque a gente já sabe, quem não sabe quem foi João Batista? Vamos lá, fundador. A pregação de João Batista o afastou da vida calma que levava. Depois de seu batismo, Jesus imediatamente começou a pregar o reino de Deus e curar os atribulados na Galileia. Durante 3 anos de sua atividade pública, Jesus viveu imaculadamente, chamando homens ao arrependimento, a uma vida mais nobre. A explicação de como isto é possível excede os limites da nossa experiência, por consequente nossa capacidade de compreensão. Também convenceram até os seus perseguidores de que estivessem de fato com Cristo ressurreto. Ora, com realismo espiritual muito mais profundo que o judaísmo jamais imaginava. Então, preste bem atenção, veja bem o fundador, né? A explicação mais possível, exceto os limites. Jesus, quando João ele é entregue, para ser morto ali, porque João pregou dizendo que o rei estava com a mulher que não era dele, era do seu irmão. E aí levanta aí uma perseguição contra a vida de João, ao ponto de levar João a ser morto. Então, quando João sai de cena, Jesus ele entra em cena. O próprio João ele preveu o que iria acontecer. Ele disse: olha, vai vir aí que eu não sou digno de desatar nem as alparcas dos seus pés, desatar suas sandálias. Então, desatar a sandália naquela época era um gesto de muita humildade. Então, João ele disse: olha, eu não tenho nem a capacidade de chegar perto dele e desatar as alparcas da sua sandália. Então, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Que é outra coisa aí que vai entrar, um assunto bem profundo, que será lá para frente, aqui na história. Então, o fundador, na verdade, do Evangelho, da igreja, foi o próprio Jesus, ok? Fundamento da igreja ou a descida do Espírito Santo aí na sua apostila está a descida do Espírito Santo, ok? Mas antes de entrar aqui na descida do Espírito Santo, eu quero ler um texto aqui na minha apostila que diz assim: fundamento da igreja. Respondeu e disse Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelaste a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Preste bem atenção. Aqui nós vamos falar sobre a descida do Espírito Santo, mas depois aqui, tá bom? Então, Jesus, ele pergunta ali, né? Faz uma pergunta, uma indagação. Quem é ele? O que é que as nações dizem? Uns dizem, olha, uns dizem que tu és o Messias, outros dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias. Aí Simão, ele se levanta, porque era o próprio Deus falando na boca de Simão, onde vem a declaração da igreja que seria implantada na terra. Então Jesus, Simão responde e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, ele responde e diz, olha, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi tu que revelaste, mas o meu Pai que revelou. Foi o meu Pai que te mostrou. Então, segundo essas palavras aí, Simão, tu és Pedro, e sobre esta pedra